Boa noite a todos amigos, boa madrugada, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, irmãos em Cristo, amigos, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estamos aqui neste propósito de oração, de jejum, e leitura da palavra de Deus, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa família, a vida dos irmãos, dos amigos, que o Senhor venha abrir o seu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus. São exatamente o horário, Vou olhar aqui, são exatamente 00:47. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, nesta live, e vamos ler a palavra de Deus, falar um pouco da palavra de Deus, orarmos, apresentar a nossa vida, nossa família ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, orai sem cessar, E quanto mais nós oramos, mais buscamos a presença de Deus, mais o Senhor se chega a nós, mais as suas bênçãos, seus livramentos, as suas mãos estão estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, para nos abençoar. Eu quero ler aqui no livro a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, e alguns versículos da palavra de Deus. Ele diz assim, o título, aceitos por Deus. Amém? Porque hoje o ser humano ele é aceito por Deus, por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por conta da vida que foi dada na cruz por nós, a vida do Senhor Jesus. Porque desde lá do princípio, o livro de Gênesis fala, quando Deus criou os céus, a terra, capítulo 1 de Gênesis, e no capítulo 3 diz a Bíblia que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida, fez dele alma vivente. E diz a Bíblia que Deus deu ao homem todas as coisas, Os animais, o jardim, a alimentação. O homem não precisava trabalhar porque Deus tinha criado tudo para ele. Mas mesmo assim ele se sentiu só, Se sentiu só. E Deus deu um sono profundo no homem, tirou do seu lado a uma costela e fez dela a companheira, disjuntora, chamada Eva. E diz a palavra de Deus que pelo pecado da mulher e do homem, Adão, entrou a maldição no mundo, entrou a maldição, a morte, porque até então eles viviam muitos anos, mas por conta do pecado, diz a Bíblia que Deus disse a serpente, amaldiçoou a serpente, que enganou Eva. E a serpente, o Senhor disse, maldita serás entre todos os animais, com teu ventre andarás e pó comerás. E a mulher, o Senhor disse, com dores terás filhos, dores de parto. E ao homem, o Senhor disse a Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias na face da terra, e a terra vai dar espinhos e abrolhos, E assim, Deus assim o determinou por conta do pecado, expulsou Adão e Eva do jardim, colocou lá uma espada inflamada, protegendo para que eles não fossem lá, retornassem e comessem da árvore da vida, e pudesse viver eternamente, pois agora eles já tinham recebido a sentença de morte por conta do pecado.
E Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no versículo 12, ele diz assim, ó: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando o pecado no mundo, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas depois do tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. E é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todo aquele que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todo e lhe dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, né? Por conta de um só homem entrou o pecado na raça humana. E esse pecado veio à morte, né? Mas no capítulo 3 de Gênesis, versículo 3, diz que o Senhor Jesus seria picado pela serpente no calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente, né? E ele foi picado pela serpente. Por quem? Pelo diabo. Porque o diabo, ele entrou na vida de Eva e depois Eva enganou Adão e Adão pecou. E por conta disso, o pecado entrou na humanidade, nas gerações, e veio a morte, tanto espiritual
como a morte material, né, da matéria. Mas diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, né, foi picado, ou seja, quando ele foi morto na cruz. E o diabo pensou que tinha vencido Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e pisou na cabeça do diabo, né, gerando a nova aliança do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, a libertação, a graça de Deus, como a palavra diz aqui, ó, vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, um presente de Deus. Quer dizer, Deus deu o seu próprio Filho como presente para a humanidade, para morrer na cruz do pecado, para morrer na cruz pela propiciação dos nossos pecados. Que maravilha! Infelizmente a gente ainda vê hoje pessoas querendo colocar as coisas desse mundo mais especial do que o sangue de Jesus, de que o presente de Deus. Um presente você dá a uma pessoa amiga, um parente que está completando um ano, né? Você vai lá, leva um presente para ele. Você não dá um presente por necessidade dele. Você dá aquele presente por amor que você tem àquela pessoa, um carinho, né? E foi o que Deus fez pela humanidade. Ele entregou o seu próprio Filho por amor por nós, pela graça dele, pela sua misericórdia, como a palavra está dizendo assim aqui, que por um homem entrou o pecado no mundo, na raça humana, mas por um homem entrou o perdão, entrou a misericórdia de Deus na raça humana, que é o sangue de Jesus, que é a vida de Jesus. E ele diz aqui, ó, para que você tenha a vida eterna, a salvação eterna, meu irmão. Foi esse o preço que Jesus pagou na cruz, para que eu e você tivéssemos a vida eterna com Cristo, a salvação eterna. Então não deixe o diabo te enganar, não deixe o inimigo te enganar com este mundo aí fora, não permita isso. Quando ele vier com as suas artimanhas, você diga, você está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor me ama. Quando ele colocar no seu coração, na sua mente, o desejo do suicídio, o desejo do mal no seu coração, da prática do mal, você repreenda ele em nome de Jesus e diga para ele, este pecado que reina em mim, dentro de mim, o Senhor repreenda esses pensamentos maus, esses desejos satânicos, o Senhor repreenda em nome de Jesus. Porque Jesus uma certa vez falou para os discípulos, o que entra não é o que contamina o homem, o ser humano, mas é o que sai de dentro do seu coração, da sua mente. É porque de lá é que saem os maus pensamentos, como prostituição, adultério, os crimes de morte, os roubos, os suicídios, os homicídios, a ira, o ódio, o rancor, a maldade. Jesus disse isso. O pecado que está dentro de nós, a maldade que está dentro de nós. Mas quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Você agora é uma nova criatura. Aquela velha criatura, aquele velho ser humano, mau, perverso, foi sepultado com Jesus, foi crucificado na cruz. E agora você foi gerado pela nova criatura, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, cheio de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, cheio de paz, porque agora você, o velho Adão foi sepultado, e agora quem nasceu foi o Cristo Jesus dentro de mim, de você, da nossa mente. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã.
Que a luz do Evangelho de Cristo ilumine o seu coração e a sua mente. Que pela graça de Deus, o presente de Deus, para mim e para você foi enviado. E cabe a mim e a você receber este presente, que se chama a vida eterna com o Senhor Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor venha te fortalecer, para que você venha aceitar Jesus como Salvador da sua vida e ter uma vida com Deus, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu entro na presença do Senhor em oração e peço ao Senhor misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, sobre a vida da nação, do Brasil, da África, de Israel. Que o Senhor Espírito Santo visite nessa madrugada, meu Deus, esta pessoa amiga, este amigo, que se encontra com sua mente cauterizada, com seus olhos cegos espirituais, que ainda não entendeu o porquê o Senhor veio morrer por nós na cruz, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nós pudéssemos ter a vida eterna com Deus, nosso Pai. Pai, visita os encarcerados, visita, Pai, os doentes, os enfermos, depressivos, visita os desempregados, humilhados, os opressivos, aqueles que estão sendo oprimidos por Satanás, Senhor. Quebra, meu Deus, nessa madrugada o velho Adão, e que nasça, meu Deus, o Espírito do Senhor na mente, no coração deles, a salvação de Jesus Cristo. Pai, eu determino a vitória na vida do teu povo, na família, as portas abertas, a prosperidade, a saúde, a salvação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que o Senhor te dê um final de semana de muita paz, muita saúde, prosperidade, salvação. Que o Senhor te dê um sono reparador, uma noite em paz, um sono tranquilo, em nome de Jesus Cristo. E se Deus nos permitir, estaremos aqui sábado, depois de meia-noite, orando, sábado para domingo, em jejum e oração, leitura da palavra de Deus, para a sua vida. Que Deus venha iluminar sua mente, seu coração. Você que quer nos seguir nas redes sociais, temos aqui o Facebook, João Maria, né? E lá no YouTube nós temos @PR João Maria. Você toca lá, dá um gostei, se inscreve lá no nosso canal, compartilha, para que Deus venha abençoar e abrir seu entendimento em nome de Jesus, entendimento do seu familiar, do seu amigo, a respeito da salvação da nossa vida e da nossa família em nome de Jesus, tá? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.